Muito bem, galera. Continuação aqui do tópico 2, que é o tópico que nós estamos falando sobre movimento uniforme. Na aula de hoje, vamos lá, vamos aqui para o sumário do nosso livro Tópicos de Física, né? Lembrando que vocês podem baixar esse material em PDF clicando na descrição, no link que está na descrição aqui embaixo. Então, nós estamos aqui, ó, tópico 2, que é o movimento uniforme. Nessa aula, nós vamos estar falando sobre representação gráfica da velocidade escalar instantânea em função do tempo. Então, nós vamos aprender aqui a fazer a leitura de gráficos que, no caso, vão estar aí representando a velocidade desse movimento uniforme em função do tempo. Então, vamos direto aqui para o nosso material. Deixa eu ver aqui. Ótimo, tá bem aqui, ó. Nosso material aqui. Ponto 2 aqui do nosso tópico, que é representação gráfica da velocidade escalar instantânea em função do tempo. Então, presta atenção, em todos os momentos, em todos os instantes do intervalo de tempo em que o movimento é uniforme, a velocidade escalar, ela é sempre a mesma. Então, lembre-se da definição da aula passada. A velocidade escalar, ela é sempre a mesma no movimento uniforme, ela não muda, ela é constante, ela não se modifica com o passar do tempo. Então, nesse caso, a representação gráfica dessa velocidade em função do tempo pode ser dada por esse gráficozinho aqui, ó. Veja, como é que a gente faz o gráfico, né? Primeiro, a gente traça o plano cartesiano e nesse plano existem dois eixos. O eixo das abscissas, que nesse caso está os momentos, os instantes de tempo, e os eixos das ordenadas, que está os valores da velocidade. Então, toda vida que você vai representar graficamente alguma coisa, você traça aí o plano cartesiano das abscissas e das ordenadas. Então, o valor aqui no eixo das abscissas são os valores do tempo e nas ordenadas é os valores das velocidades. Como a velocidade ela é constante, note então que ela vai ter sempre o mesmo valor. Então aqui vai ser um valor da velocidade e esse valor que está aqui, né, dessa linha aqui, ó, todos os, digamos assim, ó, no instante de tempo 1, vai ter a mesma velocidade, ó, no instante de tempo 1. No instante de tempo 2, continua a mesma velocidade. No instante de tempo 3, continua a mesma velocidade, porque o movimento aqui, no caso, é um movimento uniforme. E note que esse valor da velocidade, ele é positivo. Por quê? Porque o gráfico está acima do eixo das abscissas, do eixo do tempo. Então, de 0 aqui para cima, são valores positivos. Aí nós já podemos concluir, só de olhar para o gráfico, nós já podemos concluir que a velocidade do automóvel aí é positiva, logo o automóvel está no mesmo sentido da trajetória. Você lembra que quando a gente falou sobre velocidade, velocidade positiva, ela significa que o objeto está se movendo no mesmo sentido em que a trajetória está orientada. Então, nesse caso, como a velocidade é positiva, significa que o automóvel está indo no sentido positivo da trajetória, certo? E ainda mais, além de concluir o sentido em que o objeto, que o automóvel está se movimentando, nós também ainda podemos dizer que esse movimento ele é progressivo. Então, quando o movimento se dá no sentido da trajetória, o movimento ele é progressivo. Então, velocidade positiva significa que está no mesmo sentido da trajetória, significa que o movimento é progressivo. Então, nesse gráfico aí, nós temos uma velocidade constante, que caracteriza o movimento uniforme, positiva, que caracteriza que está no mesmo sentido da trajetória e que o movimento ele é progressivo. Agora, nós poderíamos ter também esse gráficozinho, onde você vai notar que o gráfico está abaixo do eixo do tempo. Quando o gráfico está abaixo do eixo do tempo, né, tá do 0 aqui para baixo, esses valores aqui são negativos.
né, de 0 aqui para baixo são valores negativos, ó, de 0 para cima positivo, de 0 para baixo valores negativos. Então, essa velocidade, de acordo com esse gráficozinho aqui, é uma velocidade menor do que 0, é uma velocidade negativa. Isso significa que o automóvel está se movendo no sentido contrário do sentido positivo. Então, o automóvel está se movendo no sentido contrário ao da trajetória. E, além de saber que o movimento está acontecendo no sentido contrário da trajetória, a gente pode dizer, então, que esse movimento é retrógrado. Então, vê bem, ó, olha como que um gráfico ele traz informações a respeito do movimento. Perceba, porque o mais importante aqui na aula é você entender isso, né? A representação gráfica traz informações sobre o movimento que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, desse gráfico, nós temos a informação de que a velocidade é constante, o que caracteriza o movimento uniforme. Nós temos a informação de que a velocidade é negativa, que caracteriza que o automóvel está se movendo no sentido contrário da trajetória e que também esse movimento, quando acontece no sentido contrário da trajetória, é chamado de movimento retrógrado. Beleza? Muito boa aí a representação gráfica. Ainda temos mais um gráfico que a gente pode construir da velocidade. No caso de o movimento, né, de o objeto estar em repouso, o que significa repouso? Lembra lá das aulas das bases da cinemática escalar. Vou até colocar aqui o card depois, né, da aula. Na aula sobre movimento em repouso, quando o objeto está em repouso, ele está parado, a posição do objeto não está mudando em relação ao referencial. Então, se ele está em repouso, a velocidade desse objeto é 0. Como que fica o gráfico? O gráfico ele acaba ficando exatamente em cima do eixo do tempo. Então, se você observar aqui o gráfico em vermelho, ele está em cima do eixo do tempo, significando que em qualquer instante de tempo aqui, ó, T1, T2, T3 ou T4, em qualquer um desses instantes de tempo, quanto que é a velocidade? 0. A velocidade aqui é igual a 0, beleza? Então, aí está a representação gráfica da velocidade escalar instantânea em função do tempo. Você viu que esse gráfico pode ser com velocidade positiva, portanto o gráfico vai estar acima do eixo do tempo, logo você vai ter um movimento no mesmo sentido da trajetória e que nós denominamos de movimento progressivo. O gráfico pode estar abaixo do eixo do tempo, logo você vai ter um movimento no sentido contrário ao da trajetória, o que nós chamamos de movimento retrógrado, e o gráfico da velocidade em função do tempo pode estar em cima do eixo do tempo, o que caracteriza o repouso, velocidade aqui igual a 0. Na próxima aula, nós vamos estar falando aqui sobre a função horária do espaço, que é a parte que envolve matemática, continhas, só que nós vamos aqui falar do significado dessa função horária do espaço, o significado de cada termo dela, beleza? Então cuida que na próxima aula nós vamos estar falando sobre isso. Não esquece, por favor, para você apoiar aqui o nosso canal, a única coisa que eu te peço, se inscreva, compartilhe as aulas com teus amigos, porque quanto mais visualizações aqui dos vídeos, mais nós temos um incentivo, o apoio de vocês para continuar esse projeto de forma gratuita, com aulas de qualidade de física para vocês. Cuide e vamos para a próxima aula. Vamos lá!